Fala galera, como é que vocês estão? Bom, como prometido, falei que eu ia passar aqui para responder a caixinha de perguntas, né, que vocês já mandaram, e eu realmente não consegui parar para responder, mas eu vou responder tudo hoje. Mas também passei para bater um papo com vocês, recebi muita mensagem nesses últimos dias, tá? E a galera tá me cobrando de aparecer mais aqui, mas gente, não dá. É muito corrido aqui. Essa semana voltou às aulas, né, dos meus filhos, e para quem não sabe, eu tenho 2 filhos. Então a rotina aqui voltou ao normal, né? Acabaram-se as férias. Então voltamos, né, à programação normal. E daí aquela correria, né? De acordar cedo. Mas assim, eu já venho logo pro computador logo de manhã e já fico respondendo mensagem, é suporte do MVP. E essas são as minhas campanhas, então conciliar tudo é puxado, né? Então a gente faz uma coisa de cada vez. Por isso que eu acabo não priorizando tanto, né, criar conteúdo aqui no Instagram. Mas assim, as mensagens que eu recebo, eu sempre, né, me esforço para não demorar muito para responder. Mas se vocês quiserem mandar mensagem, pode mandar que eu tô sempre disponível, ou aqui ou lá no WhatsApp, tá bom? Bom, e disparado, né, as mensagens que eu mais recebi aqui no Instagram, né, foi perguntando sobre o Google, né, o que eu tô fazendo que de repente pode estar contribuindo para as minhas contas, né, estarem em pé e não ter problema com suspensão. E assim, gente, primeiro ponto, né, a minha conta tá em pé, mas também a gente sabe que é vírgula, né, pode, enfim, acontecer alguma coisa, mas faz parte do jogo. Mas, por enquanto, assim, eu estou tranquila, tá, e eu nunca imaginei falar isso, mas eu tô tranquila com o Google. Mas assim, eu acho que não tem um pulo do gato que eu tenha feito. Tipo, isso aqui, né, foi o que mudou meu jogo. E na verdade, eu acho que foi um conjunto de coisas, assim como eu respondi para várias pessoas aqui. Eu acho que detalhes, né, eu faço acompanhamento, né, com especialista do Google. Então assim, para quem tem oportunidade, aí o pessoal fala, mas eu recebi e-mail lá falando, oferecendo, né, consultoria em relação à minha conta, e eu acabei deixando lá. Cara, usa, porque faz toda a diferença. Eu aproveito, né, os encontros que eu tenho com a minha especialista e eu sugo ela. Então, todas as dúvidas que eu tenho, essa semana eu mudei minha Precel, né, fiz algumas adaptações, e eu mandei pra ela, falei, olha minha Precel pra ver como que tá, pra ver se eu não vou ter problema, porque eu também tenho receio, né, de violar a política de uma maneira, e por mais que a gente leia a política, eu acho que é muito interpretativo, né, tipo, às vezes eu acho que tá tudo ok, mas enfim, ela tem outro olhar, então ela me mandou e-mail falando, não, tá tudo certo com o seu site, então pode, né, utilizar do jeito que tá essa Precel. Então, assim, eu acho que faz toda a diferença, né, esses detalhes. Além de também utilizar a Tag Manager, fiz verificação do meu domínio também, né, da propriedade de domínio no Google. Então, assim, eu acho que todos esses detalhes fizeram com que a minha conta, ela passasse mais, essa minha conta, ela passasse mais credibilidade, né? Então, hoje, as minhas campanhas é muito engraçado. Antes eu morria de medo, ficava ali na expectativa de qualificar, hoje é muito rápido, então eu rodo um anúncio, qualifica tipo assim, menos de 5 minutos. E as extensões também, gente, eu subo lá 8 extensões de site link, já aprova na hora, é super rápido. Mas é isso, gente, que permaneça assim, estou orando por isso, mas... também, se der problema, a gente tá acostumado, a gente tá calejado, já perdi tanta conta de Google. Mas enfim, eu vou começar a responder, né, a caixinha de perguntas, mas antes eu queria compartilhar com vocês que eu tava olhando numa campanha aqui que eu vou até fazer alteração, né. Essa campanha aqui já tem uns dias, né, que eu subi e eu coloquei um CPC razoável ali, mas tem muita gente que me manda mensagem assim, questionando, Lari, mas ó, eu rodei a campanha e ela não teve impressão, né, tipo, teve impressão e não teve clique. O que tá acontecendo? Então eu vou mostrar pra vocês, assim, na prática, como que eu faço, né, no caso de ter performance em determinadas palavras, tá? E o que a gente tem que fazer. Ó, vamos lá. Aqui, nessa palavra-chave, eu não vou mostrar qual que é a palavra, tá? Mas é uma palavra de e-mail. Tá vendo que eu coloquei R$15 de lance? E eu tive 43 impressões nela, performou muito, né? Veio muito termo desqualificado, mas de qualquer maneira, eu dei uma limpada já nos termos. E aqui, ó, eu preciso avaliar a percentual que eu fiquei nas primeiras posições, tá? Na parte superior. Então, vamos lá. Eu fiquei em 83%, né? Dessas 43 impressões. Ali nas primeiras posições, entre a primeira e a quarta, tá? Em cima do orgânico. E aqui eu tenho 46%, tá? Quase 50% dessas 43 impressões na primeira posição. Então, assim, aqui pode acontecer duas coisas, né? A gente pode avaliar que, primeiro, os termos não tão bons, né? Mas aí eu já fiz um limpa lá nos termos. E também eu posso aumentar um pouquinho o lance para aparecer mais no topo.
Mas aparecer na primeira posição nem sempre vai ser a solução, tá, gente? No caso aqui, realmente veio muito termo ruim. Então, realmente, o meu anúncio não era, como fala, relevante para pesquisa do usuário, tá? Então, aqui, eu vou, por enquanto, manter os R$15, não vou diminuir, não vou aumentar e nem diminuir, tá? Porque para mim, 50% tá ótimo. Outras métricas que eu acabo analisando na experiência na página de destino, né? Porque como é pre-sell, então eu consigo controlar isso aqui melhor, né? Então, o ideal é que aqui essas métricas, elas fiquem na média. O CTR esperado, a relevância do anúncio, tá? Isso aqui é bem importante também analisar, tá? Aqui tá acima da média, o que eu tenho que ficar ligada ali no CTR esperado, né? Que tá abaixo, mas por conta também dos termos desqualificados, tá? Aqui essas outras métricas também são bem importantes, mas eu só vou conseguir avaliar, tá? Quando a gente tiver mais dados para essa campanha, tá? Por hora, eu só vou analisar isso. Aí eu queria mostrar para vocês também, eu mostrei dessa primeira palavra, mas olha essas outras aqui, ó. Essa aqui eu tô com um lance de R$20, eu tive só uma impressão, tá? Minha pontuação não tá boa pra ela, porque é uma palavra diferente, né? E eu não utilizei ela nas minhas copies porque não deu. Mas tá vendo aqui, ó, parte superior 0. Então isso aqui quer dizer o quê? Que tem pressão pra essa palavra, tem busca, mas eu preciso aumentar meu lance. Então, o lance que eu tenho aqui já não é suficiente. Aí eu preciso avaliar, né? Porque essa palavra aqui eu tô com um lance de R$20. Então, assim, compensa subir o lance para ela? Aí já, né, cabe a análise da palavra. Nessas outras aqui, eu também tive impressão. E eu já fiquei, ó, com 100%, né, do topo nessa palavra. Então, o lance tá ótimo. Então, aqui eu não mexo. Agora, já essa última aqui, ó, vamos lá, eu tive uma impressão, eu tô com R$20 de lance também, né? Só que eu só fiquei com 100% ali nas 4 primeiras posições, né? Acima do orgânico, mas eu não fiquei em nenhuma, né? Nessa impressão, né? Eu não fiquei na primeira posição, então eu tô com 0% aqui, tá? Então aqui eu não mexo e eu teria que teoricamente mexer nessas outras palavras. Mas assim, gente, tanto pra essa daqui, né? Que eu já tô com R$20 de lance, tem que considerar se a palavra é boa. Porque se for uma palavra, tipo assim, purchase, né? Tipo, comprar o produto XPTO, eu até pago um pouco mais. Mas, né, se for bem assertivo, mas senão eu não me proponho a pagar tão mais alto não, tá? Eu vou esperar rodar e tentar conseguir uma primeira posição com esse lance mesmo. E daí, gente, conforme a campanha vai performando, a gente consegue identificar quais são as palavras mais interessantes, que tem mais leilão, e que a gente consegue fazer venda com o menor CPC, tá? Com o menor custo. E ali vocês observaram que eu tô com uma pontuação de qualidade muito baixa para uma palavra, mas vamos imaginar que aquela palavra, por algum momento ali eu aumento o lance dela e ela me entrega a conversão. Eu posso fazer o quê? Pegar aquela palavra e criar um grupo de anúncios somente com ela. E aí eu consigo trabalhar ela na minha copy, né? E é porque não dá para trabalhar todas as palavras que eu tô anunciando ali por hora na copy, mas quando eu vejo que realmente é uma palavra que faz sentido na minha campanha, eu posso criar um grupo só para ela, porque aí sim, usando ela na copy, eu consigo aumentar a minha pontuação de qualidade, eu consigo ficar mais relevante para essa palavra. E aí eu vou conseguir uma pontuação melhor e automaticamente eu pago menos no CPC, né? Eu vou começar a participar de mais leilões daquela palavra porque eu vou ter uma pontuação de qualidade maior. Gente, como assim? É o que eu mais vendo no Bing. Por esses dias eu conversei com vários, né, afiliados que tiveram problema com suspensão. E, cara, sei lá, 99% me disseram que foi por culpa de redirecionador. E assim, eu lembro que quando eu fiquei sabendo, né, de redirecionador que o pessoal tava usando, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Eu falei, eu não vou nem me arriscar, né? E pode ser isso, a gente não tem certeza, mas é uma grande coincidência que a maioria das pessoas que perderam, né, foi por conta disso. Mas enfim, a gente também só aprende no Bing testando, a gente não tem um manual, né, infelizmente ali sendo bem claro com a gente, é muita interpretação. Pode sim, o orçamento das minhas campanhas aqui sempre ultrapassam o valor que eu tenho de saldo, pode ficar tranquila. Claro que tenho, gente. Antes eu tinha muita preguiça de fazer isso, mas hoje eu gosto de fazer, de analisar produto, né? E assim, com o tempo, eu lembro que no começo eu não tinha paciência pra muita coisa. E hoje, nossa, eu faço cada parte do processo, sabe? Com toda a atenção, atenta a cada detalhe, porque são esses detalhes que fazem a diferença. Eu já comecei a gravar as atualizações do MVP e logo, né, eu vou divulgar para vocês aqui todas as aulas que foram atualizadas, mas vai ficar bem intuitivo lá na plataforma para vocês identificarem. Depende do produto, mas normalmente não, tá? Eu não fecho, mas eu diminuo o lance. Eu sempre dou uma ajustada ali para menos, porque tem muito produto que tem muita busca e acaba gastando bem, mas também converte. Não, gente, na verdade os meus anúncios sempre são no inglês mesmo.
Olha, eu tenho esperado em média uns 15 dias de performance de campanha e assim, se tiver umas acima de 10 conversões, eu acho que já é o suficiente. Mas ainda assim, eu não mudo direto para o maximizar conversões. Eu mudo do CPC manual para o aprimorado, para o CPC otimizado, né? Confundindo aqui com Bing. O horário da venda que marca lá na ClickBank é sempre o horário do cliente. Então, se ele estiver no Texas, vai ser o horário do Texas. Se ele estiver na Califórnia, vai ser o horário da Califórnia. Então, quando é assim, eu acho que vale testar, gente. Eu já fiz, tem um produto que eu vendo super bem, só que assim, ele só é permitido venda pros Estados Unidos. Em um lugar que eu vendo super bem é no Reino Unido. E até hoje ninguém me falou nada, eu recebo as minhas comissões normalmente. Então, assim, eu acho que vai depender mais do planejador. Se você olhar no planejador e tiver busca em outros lugares, eu acho que vale testar, né? E assim, se alguém falar alguma coisa, fala, eu não tinha me atentado e tal, e pronto. Então, no Bing já tem um tempinho que eu tenho subido somente para minha estrutura. Dificilmente eu subo para o URL do produtor, mas não por conta de bloqueio e suspensão, e sim por conta do leilão, tá? Porque o leilão tá muito mais concorrido para o URL do produtor. Mas assim, o que eu tenho escutado de muitos alunos, né, ou de afiliados que têm compartilhado comigo, é que tá mais difícil mesmo subir para o URL do produtor. Olha, eu sinceramente acredito que as duas são ótimas opções para começar. Só que eu acho que inicialmente, né, o afiliado fica meio inseguro e são muitos dados para analisar e os dados são muito importantes que sejam analisados com muita cautela. Então, eu recomendaria que você escolhesse uma plataforma, mas não somente pela plataforma, e sim pelo custo do produto ali que você escolheu, quanto custa a palavra-chave desse produto lá, entendeu? E aí, se de repente for mais barato em uma plataforma ou outra, eu optaria pela mais barata, né? Pelo mais, um custo menor. Porque, de repente, você tem menos orçamento ali para começar sei lá, 200, 300 reais. E aí, você vai ter mais teste para fazer, sabe? Você vai sim conseguir testar mais palavras, né? Fazer testes de mais produtos. Mas assim, eu acho que as duas plataformas são boas, tá? Vai depender mais da palavra, né? Do contexto, porque tem realmente algumas que são mais baratas no Google e o Google tem maior volume de leilão, tá? Então eu acho que as duas têm seus prós e contras. Então vai muito do produto que você escolher. Olha, o Pretty Links, ele me acompanha desde lá do início, quando eu comecei nesse mercado de afiliados. E eu não tive problema até então. No Google, não posso falar que eu nunca tive problema, porque eu tive minha conta suspensa há 2 anos atrás, quando eu comecei no Bing. Então, eu já tive problema, mas eu não posso especificar que foi por conta do Pretty Links. Mas hoje eu uso tranquilamente, não tenho problema nenhum. Isso, eu faço no Elementor mesmo, tá? Mas eu acho que a questão da Pre-Sell, e assim, eu já testei muita ideia, tá, gente? Muita estratégia diferente. Mas eu acho que são mais as conexões. Eu vi isso num curso, cara, e abriu muito minha cabeça. A conexão da palavra-chave, né? Qual é a conexão que a palavra-chave tem com a copy? E a copy tem que ter com a Pre-Sell. Então, assim, o cliente pesquisou a palavra e aí ele viu o teu anúncio, tá? A conexão da palavra ele já encontrou com o teu anúncio. Só que aí, quando ele clica no seu anúncio, a Pre-Sell, ela tem conexão com o que estava escrito na copy? Então, isso faz toda a diferença. E lá na Pre-Sell também, você colocou o botão. Quando o cliente clica no botão, tem conexão com a página que você está direcionando ele, que é a página do produtor? Então, você tem que fazer esses links para realmente funcionar. E assim, depois que eu comecei a fazer essas conexões, aumentaram muito as minhas vendas, porque faz todo sentido, né? Se o cliente ele clica no botão lá, sei lá, compre na página oficial, e ele vai para uma página que tá falando clique para ir para a página oficial, tipo, vai sair venda uma ou outra, mas para escalar é mais complicado. Então você sempre tem que pensar numa estratégia que funcione para a maioria das pessoas e não conte com o fator sorte.